digital, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é aspectos físicos gerais da América Latina. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o relevo da América Latina é que ele vai ser dividido entre planícies e planaltos, né? Primeiro, a gente vai destacar sempre que essa região aqui mais avermelhada significa que é uma região mais alta, né? Um planalto, uma região mais alta. E as regiões mais em amarelo são regiões mais baixas. Então, se destaca por possuir um relevo maciço, montanhoso. Alguns continentes apresentam grandes planícies onde se formaram. Você tem os planaltos que se formam no leste, geralmente voltados, né, como sendo um escudo cristalino, que aqui a gente tem os Montes Apalaches, a gente tem aqui a Serra do Mar, e a gente também tem essa formação aqui que está mais associada ao movimento das placas tectônicas, por exemplo, aqui a Cordilheira dos Andes. Então, é um escudo, é um tipo de relevo mais ligado a um dobramento moderno, né? Então, ele é diferente, é um processo de formação mais recente, né? E as planícies onde se localizam a área central, a gente tem a planície central na América e a gente tem aqui a planície amazônica e a planície do Prata como as principais planícies. No caso do Brasil, a gente tem um planalto central brasileiro, que seria uma região mais montanhosa, que fica aqui no meio do país, também relacionado a um processo ligado à formação de escudo cristalino e não de dobramento moderno, né? Porque essa formação aqui, ela não tem atividade tectônica intensa, né? Lembrando que o Brasil está no centro de uma placa. Já essa região aqui da América do Sul está associada à atividade tectônica mais intensa, a mesma coisa que a gente vai observar nos Estados Unidos também, que tem um movimento tectônico mais intenso de formação recente. Isso justifica o fato de eu ter elevações maiores nessa porção do continente do que na porção leste, né? Então ajuda a gente a entender melhor como a gente está vendo, né? De planícies a gente pode dividir né, os planícies celestes, planícies divididas em planície central, canadense, a planície do Mississippi, a planície do Missouri, e a planície amazônica e a planície platina, né? Que vai pegar aqui essa região da Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui mais para o sul do continente. Então, esse aqui é a característica que a gente vai observar do clima do continente americano. O continente americano ele vai apresentar uma grande diversidade climática muito em função da sua distribuição latitudinal, né? Quando você tem uma das coisas que vai influenciar bastante o clima é a distribuição latitudinal. Por quê? Quanto mais eu tenho diferenças de latitude, eu vou observar diferenças também na incidência solar. Então, quanto mais próximo ao Equador, mais intensa a incidência solar. Então, a gente pode observar no mapa exatamente o que a gente vai ver aqui. Essa linha aqui que eu vou desenhar corresponde à linha do Equador do mapa. Então, a gente pode observar que próximo a essa linha, no continente, eu tenho exatamente os climas equatorial, que é esse aqui mais em vermelho, que dá pra ver aqui, e o clima tropical, né, que é esse aqui mais laranjinha, que vai ser justamente a região próxima ao Equador e a região entre os trópicos. Os trópicos são essas linhas aqui que a gente está vendo. Pra cá, deixa eu botar em outra cor para ficar melhor. Pra cá, né, que a gente tem o Trópico de Câncer, e pra cá, que a gente tem o Trópico de Capricórnio. Então, justamente dentro dessas duas linhas amarelas, eu vou ter compreendido o clima equatorial e o clima tropical. Qual vai ser a diferença que a gente vai encontrar dentro dessas linhas? O que influencia nessa questão além da latitude? A gente pode ver aqui que tem uma linha amarela, tem uma parte que é amarela. O que vai diferenciar isso é a existência de correntes frias. A gente pode observar aqui que a gente tem uma corrente fria, que é a corrente de Humboldt do Peru. Aqui a gente também tem uma corrente fria, aqui a gente também tem uma corrente fria. Tudo isso vai, como a gente já viu, influenciar a umidade, para diminuir a umidade, vai formando e acaba contribuindo para formar áreas desérticas nessa região. Então a gente pode observar que essas linhas em amarelo, né, essas cores em amarelo, correspondem ao clima árido e desértico. Outra coisa que vai ser interessante para a gente observar é que você tem aqui ao norte um trópico ártico, né, o Círculo Polar Ártico. Então você vai ter nessa região aqui que a gente está vendo em roxo uma região polar ou glacial, um clima polar e glacial. Entre o Círculo Polar
E o trópico você vai ter clima temperado, né, que é o que a gente está vendo aqui, temperado continental e temperado oceânico, né, que a gente está vendo aqui em verdinho aqui e aqui. E uma outra coisa que vai influenciar muito nesse quesito é a existência, a gente está vendo aqui essa linha, a existência de cadeia orográfica. O relevo também é um condicionante para o clima, também vai influenciar o clima. Então, quanto mais alto for, mais frio é. Então, aqui a gente tem o frio de montanha, aqui a gente tem o frio de montanha. Isso vai coincidir com o que a gente já viu de relevo na região. Então, a gente pode observar que essas características são importantes para a gente entender a distribuição climática da região. Hidrografia. A gente pode olhar aqui a hidrografia especificamente da América do Sul. O sistema hidrográfico que a gente já viu, no caso dos Estados Unidos, que vai ter uma bacia hidrográfica mais desenvolvida, não é diferente da América do Sul. O Brasil vai ser o país com maior concentração de capacidade hídrica do continente. Inclusive, isso pode gerar e já gerou alguns problemas diplomáticos entre o Brasil e a Argentina. Durante muito tempo, quando o Brasil estava desenvolvendo os tratados para tentar utilizar as águas do rio Itaipu, ele, por exemplo, encontrou dificuldades porque a Argentina acreditava que o Brasil podia utilizar essa capacidade hídrica para pressionar a Argentina ou podia utilizar como uma arma militar eventualmente, né, caso o Brasil desejasse. Tirando o Rio, a região norte, que é bastante drenada, a gente tem a Bacia do Paraná, que vão se destacar como as bacias mais importantes, né? Aí a Bacia do Prata também, né, que são importantes para a integração da região hidrográfica. Pensando em questão, isso tudo é muito definido em relação ao relevo. Aqui a gente tem a corrente dos Andes e muitos dos rios do continente nascem justamente na Cordilheira dos Andes e são importantes para a drenagem. Por exemplo, o Rio Amazonas ele é alimentado pelo degelo de regiões, né, de lagos andinos que vão correndo para o continente e por isso são muito importantes para a utilização hídrica dos recursos da região, né? E aí o Brasil vai se destacar em relação a isso, né? Então, essas são as definições que a gente tem básicas em relação à hidrografia do continente, né, e em relação ao clima do continente. O continente americano ele vai apresentar várias diferenças em relação às suas questões tanto climáticas quanto de relevo, relevo um pouco mais semelhante, quanto em relação à hidrografia, né, destacando os Estados Unidos e o Brasil como países com grande extensão territorial e com bacias de drenagem mais desenvolvidas. Mais ainda o Brasil. Sobre a questão de utilização de recursos hídricos no continente, é importante destacar que a gente tem dois aquíferos importantes no continente sul-americano. Na verdade, o aquífero Terra do Chão, que fica no norte do Brasil, ele é exclusivamente pertencente ao território brasileiro, e o aquífero Guarani, que vai ficar distribuído entre o Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, e aí seria um lugar, um aquífero que é dividido, e aí tem uma disposição de recursos mais generalizada. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!